fala agora do clássico, né? Super clássico deste sábado, para mim, vai ser o grande jogo dessa Série B até o momento, entre Vila Nova e Atlético e Vila Nova direto do estádio Antônio Ascioli, a casa do Dragão do Brasil. O que o Atlético diante do Vila representa para o Dragão neste momento da Série B? O que o clássico diante do Vila Nova representa para o Dragão neste momento da Série B? Olha aí o retrospecto do Atlético nessa temporada em clássicos, né? Contra o Vila Nova e também contra o Goiás. Ele pega o Goiás, dia 18 de janeiro, empata em casa 1-1. Depois ele ganha do Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, dia 25 de janeiro. Ganha do Vila de novo, 2-0 jogando no estádio Antônio Ascioli, dia 22 de março. Empata diante do Vila 0-0 e se classifica para a final do Campeonato Goiano, dia 1º de março. Depois ele perde para o Goiás o primeiro jogo da decisão em casa 2-0. Empata com o Goiás na Serrinha 0-0. Pega o Vila Nova e perde no primeiro jogo da Série B, na estreia do Guto, inclusive, né? Dia 4 de abril, 2 para o Vila Nova, 1 para o Atlético. E depois ele empata com o Goiás em casa, já pela Série B do Campeonato Brasileiro também, dia 30 de maio. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clássicos. Ele tem uma vitória contra o Vila, 2 vitórias contra o Vila e não ganhou do Goiás, né? Então ele tem apenas 2 vitórias de 8 partidas. É o retrospecto, 4 empates e 2 derrotas. Uma derrota para o Goiás e uma derrota também para a equipe do Vila Nova. Você fala foi a estreia do Guto em casa. Em casa, ele estreia fora, né? Ele estreia fora e vence, né? Empata com o Sport. Isso, empata com o Sport fora de casa. Meninos, o que esse jogo aí representa para a equipe do Atlético? O Dragão que vem de uma retomada boa na Série B, hoje já está cotado novamente como favorito. O que essa partida, Maestro Tim, ela tem de importância, de peso para o Atlético do Roger Silva, visando o acesso e visando essa reta final da segundona? Peso é de consolidar essa boa fase do Atlético. Um time que vem numa crescente, vem de alguns jogos aí sem perder, vem de 5 jogos, né? Sem perder, 3 vitórias e 2 empates. Tem a possibilidade de entrar no G6, coisa que o Atlético... Não lembro do Atlético ter ficado no G6 nessa competição ainda. Se ficou, foi lá no início, eu confesso que não lembro agora. Mas se vence o Vila, a possibilidade disso é muito grande, até porque ele passa o seu rival, e deve entrar assim na questão do G6. É um time que melhorou muito em relação ao elenco, as contratações que foram feitas por último, fez um elenco muito forte, então precisa de dar essa resposta realmente, mostrar que é um elenco forte, que é um time forte, nada melhor do que isso que vencer um clássico, ainda mais jogando em casa. Eu imagino que o estádio Antônio Ascioli vai estar lotado, o torcedor está confiante nesse novo time do Atlético, a gente pode colocar assim, né, nesse novo time. O trabalho do Roger Silva vem sendo um bom trabalho, confesso que não esperava uma resposta tão rápida assim no trabalho do Roger Silva, até pelo que ele tinha deixado de mostrar nessa temporada, mas no Atlético ele conseguiu encaixar um bom trabalho, para mim vem trabalhando bem, vem fazendo boas leituras, boas escalações, e agora para o Clássico ele tem isso, ainda tem praticamente o elenco todo à sua disposição para que ele consiga fazer um grande clássico. E para quem quer subir, quem quer continuar brigando aí na parte de cima, você tem que ganhar esses duelos pesados, esses confrontos diretos. Então nada melhor para o Atlético, para ele consolidar esse bom momento que ele está vivendo, que ganhar um clássico desse tamanho, ganhar de um time que está à sua frente e entrar, né? Porque para mim, com essa vitória, tudo leva a crer que o Atlético vai entrar no G6 nessa 22ª rodada. 1h46 agora. Você está a fim de transformar o teu apartamento? A Albino Construtora é especialista em reformas de apartamentos. Fale com a Albino Construtora pelo 62-3087-3630. Tem também um Instagram, lá tem todas as novidades e lançamentos exclusivos para você. @Albino Construtora. Albino Construtora, sua reforma, nosso compromisso. 62-3087-3630. Ofertas da El Shaddai Portões Eletrônicos com portão de correr a partir de R$ 799. Motor para portão deslizante só R$ 399. Preço à vista e para você pegar na fábrica. El Shaddai Portões Eletrônicos, a maior indústria de portões da Grande Goiânia. 629-9180-7770. Na BR-153 tem Belcar. Em frente, gente, pertinho mesmo ali da entrada da região noroeste, também tem Belcar. Em frente ao Detran, também tem loja da Belcar. O que isso quer dizer? Que onde você estiver, sempre vai ter uma Belcar perto de você. Venha para a Belcar Volkswagen. Boa de negócio. Pensou em borracha? Fale com a rainha da borracha, parceira da tua empresa. Seu distribuidor Gates, 3231-9000. E na hora de proteger a sua obra não dá para arriscar. São 30 anos de confiança e credibilidade no mercado goiano. A Impercia oferece soluções completas em impermeabilização com a qualidade dos produtos Baltec. Impercia, quem constrói, confia. E aí, Matheus, qual que é o peso que essa partida tem aí para esse momento do Atlético? 5 partidas sem derrota.
vem de um empate com um grande segundo tempo contra a equipe do Náutico, reforços chegando, momento maravilhoso, confiança lá em cima, joga em casa. O que esse clássico pode representar para o Dragão, visão da reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, Matheus? É a probabilidade de você tirar um adversário direto, que no caso é o Vila Nova, e se fortalecer ainda mais na situação de G6. O Atlético ele está vivendo um bom momento, mas nós não podemos esquecer que tudo de ruim que aconteceu no primeiro turno, agora terá que trabalhar dobrado. Então, vencer é sempre muito importante, mas vencer um clássico, onde é um jogo de 6 pontos, afinal de contas, se o Atlético ganhar da equipe do Vila, vai ultrapassar o Vila Nova, ele fica gigante. A motivação vai lá em cima, os jogadores não terão nenhum tipo de dúvida que vão sim lutar pelo acesso. Agora, em caso de derrota, aí vem o sentimento de dúvida, aí o treinador vai ter que trabalhar ainda mais o psicológico dos atletas, né? Porque sempre tem um clima ruim quando você não ganha um clássico. Então esse campeonato, esse jogo para o Atlético é extremamente importante. É muito importante para o Vila também, mas eu acredito que você vai perguntar isso no bloco do Vila, né? Bloco do Vila é sobre o Guto, já fala do Vila também, ué, sapeca. O Vila pra mim é um divisor de águas, cara. Pra mim é um divisor de águas. Se o Vila vencer o Atlético, beleza, continua no mesmo caminho da luta. Perdeu, meu caro, aí fica difícil. Aí para mim vai ser muito complicado você continuar lutando pelo acesso. Hoje, como é um fator novo, que é o G6, é mais complicado da gente analisar, porque você ficar em quinto ou sexto colocado é uma situação mais fácil, né, do que você ficar entre as 4 primeiras equipes, né? A margem de derrota, ela pode ampliar um pouco mais e ainda assim você ficar... Você tem mais chance, né? Ali nesse bloco, né? Você tem mais chance. Então, pro Vila, fica ainda mais complicado devido à atual situação, né? O Vila, ele não pode arriscar demais num jogo como esse. Um jogo como por um empate é menos pior para os dois. Porque eu acho que uma derrota, tanto para um lado quanto para o outro, gera uma situação de dúvida gigantesca. 1h50 da tarde agora, em cima aqui desse ponto levantado aqui pelo Matheus Carvalho, 181 likes, gente. Etevaldo Roque da Silva, já deixei meu like, Thiago, obrigado. Marcos Afonso, vai levar fumo de novo próximo sábado, freguês do Atlético. Wesley Enéas, Criciúma perdeu para o Atlético e nem por isso perdeu foco. Série B assim. Arley Pedreira, o Atlético ganhando o Vila Nova e o Vila fica fora do G6. O Paulo Daniel, com esse time aí o Vila Nova não sobe não, viu? E o Wesley Enéas também tá ligado, o Vila Nova é a equipe que há mais tempo está no G6. O Vila Nova está no G6 da Série B desde a 3ª rodada. O Vila não saiu mais do G6 desde a 3ª rodada, ou seja, são 18 rodadas consecutivamente, terminando ali todas as rodadas, todos os jogos no G6 da segundona, e pode deixar o G6. Se o Vila perde a partida, esquece. O Vila estará automaticamente fora do G6 dessa Série B do Campeonato Brasileiro. A gente tem que ver. Pode ficar no G6, mas aí o Novo Horizontino tem que perder, o Goiás tem que perder, o CRB tem que perder. Como ele é o quinto, comandante, se ele perde pro Atlético, ele vai para sexto, automaticamente. O Atlético já passa ele. E aí ele precisaria... Não, ele precisaria... CRB e Novo Horizontino. Não, e aí ele precisaria... O Sport também passa ele, Sport passa ele, tem 32. Não, mas não passa... Vai pra 35. Aí. Muita combinação. Não, esquece. Assim, tô afirmando. É claro que vocês têm razão, né? Do ponto de vista lógico, não. O Vila tem uma possibilidade matemática. Mas eu tô falando aqui do ponto de vista prático. Do ponto de vista prático, do futebol. O Vila Nova perdendo pra equipe do Atlético, ele vai deixar o G6. E empatando, a tendência também é muito alta que ele deixe o G6. Então, assim, a situação do Vila Nova para ele ficar em G6 nessa rodada, nesse final de semana, é só em caso de vitória. É só vencendo a equipe do Atlético. A situação para o Vila nessa rodada é uma situação muito difícil. Debate das Feras até às 3 da tarde, oferecimento Ciasa Ford, a sua especialista Ford em Goiânia. Toledo Esportes, eleve o seu jogo. VF Estética Automotiva, a estética automotiva do torcedor goiano. Viva mais vantagens com a Navesa Renault. Picape Orochi 2027 a partir de R$ 119.990. Viva mais vantagens na Navesa Renault, na Praça Nova Suíça. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. E com frota nova, equipe qualificada, a Centro-Oeste Express garante para você agilidade, segurança e pontualidade na sua entrega. Atendemos o país inteiro. Venha para melhor. Centro-Oeste Express, a logística que move o seu negócio de Goiás para todo o Brasil. Se ele empatar, ele não sai, não. Por conta da quantidade de vitórias?
É porque o CRB tem 32 pontos, mas 9 vitórias. O Vila já tem 9, né? E ele tem saldo 0. Mas o CRB Vila tem 10. Mas o Vila tem 10 vitórias, 10, né? Então com empate o Vila 10, fica. Então o empate não é dos piores cenários. Ele pode sair com empate, porque o CRB, se ele vencer, ele vai para 10 vitórias também. Aí o saldo de gol do CRB é melhor. O CRB é melhor. Não, hoje não é melhor, aí vai depender do resultado. É 0. O Vila tem saldo 2. Aí o CRB teria que ganhar se o Vila a mais. Isso. Então, assim, é uma possibilidade, né? Se o Vila empatar, porque o Sport só tem 7 vitórias. O Sport tem poucas vitórias. Nivaldo, o Matheus levantou. O Atlético tem 8 vitórias. 8 vitórias. O Atlético ficaria com 33 pontos também, né? Fica com 33, né? Com 33 porque ele tem 32, mais um ponto 33. Nivaldo, eu acho que essa deixa aqui dada pelo Matheus Carvalho, ela é uma deixa interessante. Ele cita aqui a responsabilidade e o peso do clássico, ele é praticamente igual. As duas equipes têm a mesma pressão e a mesma responsabilidade, a mesma cobrança. A diferença é que o Atlético vem de um momento de crescimento, vem de um momento de alta, e o Vila vem de um momento em baixa, onde a pressão está muito grande. Mas você vê, por exemplo, comandante, o derrotado desse clássico entrando em parafuso, entrando em crise nessa Série B do Campeonato Brasileiro, tanto o Vila Nova quanto o Atlético? Não, mas o Vila tá mais pressionado. Vila tá mais pressionado? Porque o Vila nos últimos 5 jogos ele perdeu 4. Mas o Vila já tá no G6, essa pressão não é diferente, não? Não. O Atlético quer chegar ao G6, o Vila já tá nessa condição. Mas o time do Vila, ele já tá num momento em que tem muita gente desconfiando da capacidade do Vila Nova. O Vila já tá naquela fase assim da desconfiança. Um time que nos últimos 5 ele ganhou 1, perdeu 4, ele já gera desconfiança. Gera desconfiança do torcedor, gera desconfiança em dirigente, aquela empolgação daqueles conselheiros que estavam levantando aquela grana e tal, aquilo dá uma arrefecida, tudo isso. O Vila, ele entra mais pressionado para o jogo, sem dúvida nenhuma. Apesar do jogo ser na casa do adversário, é o Vila Nova que entra mais pressionado. Porque o Vila, se ele sai do G6, aí tem muita coisa ainda pela frente, mas entra numa situação de desânimo, sem dúvida nenhuma. O Atlético, apesar de não ter aquele aproveitamento gigantesco, mas o Atlético não sabe o que é derrota nos últimos 5 jogos. Ele ganhou 3 e empatou 2. Então, o Atlético ele não está nessa pressão tão grande. O Atlético está vivendo um momento diferente do Vila Nova. O Atlético está vivendo um momento de confiança. E o Vila Nova está vivendo um momento de desconfiança, de interrogação. Então, o Vila entra mais pressionado, sem dúvida nenhuma. Se por acaso o Vila ganhar o jogo, tudo muda para o Vila Nova. As coisas voltam a fluir melhor, a confiança muda, o ambiente muda, aquela questão de desconfiança muda, tudo isso. Mas enquanto isso não acontece, o Vila é o time mais pressionado. E assim, é uma pressão, cara, diferente, né, Tim? Você que esteve lá dentro, você que jogou futebol, porque a pressão do Atlético, e eu concordo plenamente aqui com a análise do Nivaldo, existe uma pressão? Existe, porque o Atlético é pressão. O Atlético ele é cobrança 24 horas. O Atlético é o time que mais cobra aqui na capital. Muito pelo seu presidente, o Adson Batista, né? E o Vila tá pressionado, mas é uma pressão também diferente da pressão do Atlético, porque a pressão do Vila é uma pressão de quem não ganha há muito tempo. O Vila tem 2 jogos sem vitória, perdeu a invencibilidade e fora de casa são 5 derrotas consecutivas. Mas o jogo é em Goiânia. Contra o Goiás também foi em Goiânia. O que aconteceu, Tim? Perdeu. E jogou? Mal demais. Jogou mal pra caramba, ou seja, o fato de ter jogado em Goiânia, mas saiu do Onésio Brasileira Varengo, o time perdeu o futebol. Então, assim, são pressões diferentes. Você vê o perdedor desse clássico de sábado entrando em parafuso e talvez até se perdendo dentro dessa Série B, maestro? Não. Principalmente se o derrotado, né? Se o perdedor desse clássico for o Vila Nova, que já tá numa pressão muito grande? Eu não diria entrar em parafuso, porque eu vejo que tem muitos jogos pela frente, né? E também não vejo nenhum, por exemplo, um treinador caindo mesmo com a derrota. É lógico que a pressão tá muito grande em cima do Vila.
A desconfiança hoje em cima do Vila é muito maior do que em cima do Atlético. Por quê? Porque o Atlético ele vem numa crescente, o Atlético fez várias contratações, então tem uma expectativa muito positiva em cima desses jogadores que chegaram, alguns já estrearam nesse último jogo contra o Náutico, e o Vila fez muitas contratações e as contratações até agora não deram resposta. Agora já começa a ter a desconfiança em cima do trabalho do Guto, então gera a pressão realmente em cima do Vila, ela é muito maior, porque ainda tem essa desconfiança do Vila, desconfiança não, tem uma situação que o Vila não tem vencido jogos fora de casa, é mais um jogo fora de casa, então o Vila tem muitas situações para serem quebradas nesse jogo de domingo, é vencer fora de casa, retomar o caminho do bom futebol, da vitória, voltar a passar confiança para o seu torcedor. Então eu vejo que a situação do Vila em relação à pressão, ela é maior justamente por isso, porque a desconfiança em cima do time do Vila neste momento é maior do que a desconfiança em cima do time do Atlético. É lógico que se o Atlético perder também é ruim, dá aquela esfriada no ânimo do torcedor, né? O Atlético também tem essa situação de muita cobrança, mas o futebol sempre tem isso, né? De cobrança, mas eu vejo que ainda tem tempo para os dois. Quem perder tem tempo para se recuperar, mas diante do que vem acontecendo com o Vila Nova, eu vejo que a derrota tem um peso mais dolorido se isso acontecer pro lado do Tigre. Meus amigos, potência para acelerar é tudo que o seu negócio precisa. Hiace é para trabalho, Hiace é Performance Toyota com motor 2.8 turbo diesel e tudo isso com até 10 anos de garantia. Visite a Saga Toyota da Avenida T7 ou do Buriti. Acesse sagatoyota.com.br. Precisando de uniformes para a sua empresa? Visite o nosso Instagram, @eloforteuniformes. Enviamos para todos os cantos do país. Solicite uma cotação pelo WhatsApp 62981650131. Tem também o Instagram, @eloforteuniformes. Não perca mais tempo e aproveite essa jogada. Corra para a Saga Hyundai e conheça o seu próximo 0 km. Desacelere, seu bem maior é a vida. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás, cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. E Danove Restaurante. Você gosta de comida de qualidade? Venha pro Danove Restaurante. Churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Danove Restaurante na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. Danove Restaurante. Ô Matheus, time por time, quem te convence? Não nesse momento, né? Mas você pega a escalação, esquece a campanha de Atlético e de Vila Nova, esquece os 5 jogos de derrota do Vila Nova fora de casa, esquece as 5 partidas de invencibilidade do Atlético na Série B. Qual time te convence mais? O 11 do Atlético ou o 11 do Vila Nova, Matheus? É complicado porque o 11 do Vila Nova ele tem sido modificado muito, né? Tem trabalhado muito com a questão dos jogadores que foram contratados nessa janela. Se for para ser o 11 do Vila Nova do primeiro turno e o 11 atual do Atlético, eu vou... 21 jogos, o Guto mexeu 19 vezes. Pois é, mexe demais. Então, nem nós temos uma base mais sólida da equipe do Vila Nova. Mas se for para comparar o atual time do Atlético com o time do Vila Nova do primeiro turno, eu acho que o time do Vila Nova do primeiro turno. O Vila que estava ganhando, né? Sim. O Vila que estava bem. Para você, Tim, quem te convence mais? O Atlético do momento ou o Vila Nova do momento? Não estou analisando aqui o futebol das duas equipes, estou analisando aqui a escalação de cada equipe. A gente nem tem ainda um Vila Nova provável, o Atlético também ainda não tem ali uma cara, não tem um esboço de time, deve ser definido a partir de amanhã, quinta-feira. Mas qual das duas formações principais te convence mais para esse jogo específico de sábado, o Vila ou o Atlético? Seria bom a gente ter uma provável escalação já, pelo menos, né? Mas eu vejo assim, que eu gosto mais do sistema defensivo do Atlético. Os dois têm 2 grandes goleiros, Paulo Vitor é muito bom goleiro, o Elton Leite também. Agora o quarteto defensivo ali, o do Atlético me passa mais confiança do que o Vila ainda tem uma incerteza, por exemplo, na lateral direita. Quem que vai jogar? Vai ser Natan novamente? Vai deixar o Cariús? Vai ser o Rainer? Então a dupla de zaga do Atlético eu gosto mais nesse momento. Eu até imagino que o Panhussá deve voltar porque o Douglas Mendes também lesionou e não foi bem, ele é ao lado do Breno Bora. Tem o Guilherme Lopes voltando no Atlético. Eu vejo que o Guilherme Lopes, na minha visão, está um pouquinho à frente ali do Igor lateral, então o sistema defensivo me agrada mais o do Atlético. O meio campo do Vila é o meio campo técnico, mas não tem jogado bem.
não está bem neste momento. Meritão, João Vieira, o próprio Marquinhos Gabriel, né, que tem dado uma osciladinha aí, mas a gente também não tem aquela certeza. Qual que vai ser o meio campo do Atlético? Vai começar com o Cristiano, Leandro Vilela, vai ter os jogadores que chegaram, Daniel Peixoto, o Henrique Freitas, vai ter a volta do Marrone, Guilherme Marques vai jogar, não vai? Então tem toda... Tem o Netinho. Tem o Netinho ainda, que foi pro branco lá contra o Náutico, nem entrou. Então, veja, em termos de opções, eu gosto mais do elenco do Atlético. Agora, o ataque do Vila, principalmente se voltar o Rian, o Igor Santiago hoje pela manhã colocou essa possibilidade para esse jogo, aí o ataque do Vila eu gosto mais, porque o ataque do Vila rendeu muito bem, principalmente no primeiro turno, quando teve Rian, né? Teve aquele trio ali, Rian, André Luiz e também o Janderson. Foi um ataque que para mim fez mais sucesso do que o ataque do Atlético. Então assim, é muito equilíbrio, Thiago, é muito equilíbrio. Vai depender muito dessa questão do meio campo. Qual que vai ser a escalação do Roger Silva no meio campo? Eu, no lugar do Roger, eu entraria com o Cristiano no lugar do Leandro Vieira, do Leandro Vilela. Pra mim, o Cristiano é um jogador que tem mais pegada. Não perde força de marcação, não, Tim. Eu acho que perde com o Leandro. Porque eu falo assim, o Leandro Vilela é o cara do jogo sujo, é o William Maranhão do Atlético. O Cristiano é muito técnico, Vamos pegar Tim. A comparação do último jogo. O Cristiano é muito técnico. Não é. O Cristiano tem uma pegada muito... Tanto que, pra mim, o Atlético melhorou muito no segundo tempo contra o Náutico, justamente pelas mudanças que o Roger fez no meio campo. O Leandro Vilela no primeiro tempo não estava marcando ninguém e estava errando muito a situação. Eu gosto do Cristiano desde quando vi ele no Vila Nova. Se colocar ele como primeiro volante para ser esse cara da caça, para ficar em cima, por exemplo, do Marquinhos Gabriel, eu vejo que o Cristiano tem tudo para fazer um bom jogo em termos de marcação. E aí vem essa situação, né? Ele acrescentou lá contra o Náutico, né? Muito. Para mim, a entrada do Cristiano e do Henrique ajustou o time do Atlético. Mas vocês não concordam que com o Cristiano nos últimos jogos o Atlético tinha perdido força de marcação, não? Eu não, marcação não. O banco não. fez bem pra eles. Porque assim, antes do banco, ele não estava bem não. Você lembra que você deu uma insinuada, não sei se você tinha informação lá do Atlético, que ele poderia sair? E era o fato, até a semana passada. E foi a primeira escolha no jogo contra o Náutico, né? Vai entender, né? E pra mim entrou bem. No lugar do Leandro Vilela. Não que o Leandro Vilela seja um mau jogador. Acho que até ele faz bem a transição. Só que em relação à pegada, aí o Atlético pode ter visão diferente, o presidente, o treinador, mas eu vejo que o Cristiano, até pelo que eu vi dele no Vila, vendo ele no Atlético, nessa função de primeiro volante, se for determinado para ele fazer o papel de pegada, de marcação, eu vejo que ele tem muita qualidade para marcar. É um cara que tem boa velocidade, boa movimentação, é aquele carrapatinho ali, se colocar em cima, por exemplo, do Marquinhos Gabriel, ele vai tentar anular o Marquinhos Gabriel, né? Então vai depender muito dessa questão do meio campo, como que vai ser formado, porque eu vejo o Guto também mudando o meio campo do Vila. Não acredito o Guto entrando mais uma vez por necessidade, né? Tá doido. Porque tá muito mal o meio de campo, a dupla de volantes. Eu vejo que ele tentou essa formação e a formação não deu certo. 2h04 da tarde agora, debate das feras, oferecimento dupla campeã na Vesa Renault, com Cardian e Boreal em condições exclusivas para você. Na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça, Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. A Centripisos tem mais de 800 modelos de pisos e porcelanatos, tudo à pronta entrega. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E Agrícola Liderança, seja na tabela ou no campo, o primeiro lugar sempre tem nome, é Liderança. Confira as novidades e a qualidade da Agrícola Liderança. Quem é líder, joga no topo. 211 likes no canal do YouTube. Família, eu preciso de mais, hein? Muitos likes aí na tela do YouTube da Band News Goiânia. Meus amigos, muita atenção. Olha essas imagens espetaculares do novo lançamento da região sudoeste de Goiás. Meu recado agora é para você da região do sudoeste goiano. A Conceito Imóveis traz para você o Omni Espelho d'Água. Olha que sensacional. Um empreendimento incrível de frente para um parque valorizadíssimo. Com parcelas a partir de R$ 890, você pode morar na região mais desejada de Rio Verde. Entre agora mesmo em contato pelo telefone direto, hein? 649-9332-0887. 649-9332-0887. Vem agora. Olha que sensacional, imagens fantásticas, a sua família merece, viu? Venha para essa área espetacular, a região mais valorizada de Rio Verde. Conceito Imóveis, Top Construtor Imperial Urbanismo, a parceria que já deu certo nesse grande lançamento Omni Espelho d'Água, na região sudoeste de Goiás.